Olá! Hoje eu quero trazer um pouquinho deste livro para vocês. 100 dicas simples para prevenir o Alzheimer, de Jean Carper. É ela, jornalista, nutricionista, ao descobrir que carregava os genes do Alzheimer por conta do histórico da família. E até no mapeamento genético também dá para saber também, quem está curioso fala, mas eu não sei se na minha família tem. Dá para saber. Então, vamos lá. Ela começa a fazer pesquisas e recebe também muitas pesquisas. Isso tudo, essas pesquisas foram feitas até 2010, né? E aí ela elabora este livro para ajudar pessoas assim como eu e você a prevenir o mal de Alzheimer ou a ter uma melhor memória. E o que eu gosto muito nesse livro são dicas simples e práticas. Primeiro, trazendo assim, aprenda a reconhecer problemas de memórias. São sintomas normais do envelhecimento ou sinais de Alzheimer. Vou repetir. São sintomas normais do envelhecimento ou sinais de Alzheimer. Por volta lá dos 50 anos, é bom sempre fazer um check-up. As mulheres, principalmente por conta do hormônio estrógeno, que é tão presente no nosso cérebro lindo e maravilhoso, né? E ele aí é responsável por muitas coisas, não só por regular a menstruação, ok? Então, neurologista ou geriatra são os profissionais mais indicados na área médica. Na área psicológica, neuropsicóloga, no caso eu tenho essa formação, assim como outros profissionais da área, em diferentes lugares do Brasil. Ok? O que faz um neuropsicólogo? Ele vai fazer uma avaliação das suas funções cognitivas através de testes psicológicos devidamente regulamentados pela aqui, que regulamenta a psicologia e a psicometria no Brasil. O que é tudo isso? Simples. São tarefas que a pessoa que for passar pelo neuropsicólogo vão fazer e eles vão dar indícios de que aquela pessoa está tendo, sim, um problema de memória, causado pela idade ou por questões emocionais, como a gente já viu, ok? Mas, para ser mais claro, o livro traz sinaizinhos super simples. E eu vou dizer. Pistas. Perder-se no caminho para lugares desconhecidos. Sentir dificuldade para se lembrar de palavras e nomes ou de passagens que acabou de ler num livro. Bem atento a isso. E quando é Alzheimer mesmo, a pessoa se perde até no caminho conhecido, ou seja, de ir daqui até a padaria, de ir aqui até a casa do fulano, do tio, da mãe, do pai, do filho, do neto. Então, vamos nos atentar a isso. Há casos de pessoas que estudaram muito, que são ágeis, que têm toda uma vida, um estilo de vida diferenciado, que tem muita reserva cognitiva. O que é isso, Isis, reserva cognitiva? Vou lá explicar, não tem problema. Nós temos reserva cognitiva desde quando a gente começa a crescer. Então, desde quando a gente nasce, a gente vai guardando muitas coisas. Vai guardando experiências, vai guardando coisas novas, vai aprendendo e a gente vai tendo reservas cognitivas. Então, vamos dizer que eu gosto de, vou fazer uma analogia para ficar mais simples do que essa reserva cognitiva. Dinheiro, que todo mundo gosta. Eu tenho o meu salário. Então, daquele meu salário, eu guardo ali na poupança, eu faço uma aplicação num fundo lá de investimento. Aquilo ali é a minha reserva financeira.
Reserva cognitiva é, além daquilo que eu preciso aprender, eu aprendo mais. Eu gosto de aprender mais. Eu vou buscar mais coisas. Então, eu adoro falar línguas. Então, eu aprendo super bem o português, depois eu vou aprender o espanhol. E aí, mesmo que eu nunca vou para a França, eu quero aprender a falar o francês. Isso você está fazendo reserva cognitiva, ok? Então, hoje, o neuropsicólogo, também após a avaliação, ele ajuda nessa memória cognitiva, a tentar, né, preservar o máximo dessa reserva cognitiva. Perdão, falei memória. E o que acontece? O que esse neuropsicólogo faz? Faz treinos, né? Tem algumas pessoas chamam de reabilitação neurocognitivas. Aqui no grupo eu deixei também um site, né, que algumas pessoas pediram para fazer treino de memória. Aquilo ali já é uma forma da gente treinar cognitivamente, de ajudar a preservar a nossa reserva cognitiva. Por quê? Se, fazendo de novo um paralelo, uma analogia, se todo o dinheiro que eu guardo, depois de um tempo eu vou tirando, teve uma hora que não vai ter mais nada na reserva. E eu vou ficar a zero. Ok? Então é isso. Dica! Para se manter essa reserva cognitiva, mantenha o cérebro trabalhando a vida toda. Isis, em plena pandemia, eu não consegui fazer uma série de coisas. Dentro de casa dá para fazer. Ok? Tem algumas pessoas que falaram, faço crochê, faço tai chi chuan, faço yoga, faço palavras cruzadas, jogo com os meus netos os jogos de tabuleiro. Muitos netos nem sabiam que era jogos de tabuleiro, xadrez, tem dama, dominó. Tudo isso, além de manter o cérebro ativo, ajuda a gente a se divertir, e eu adoro isso. Cria memórias afetivas. Ai, que coisa mais gostosa. Vai ser muito mais fácil da gente lembrar. Ok? E aí, eu vou para um outro ponto. Os primeiros sinais de Alzheimer. Agora todo mundo presta atenção aqui, ó. Foca em mim. Primeiros sinais de Alzheimer. Eu gosto muito dessa frase. Surpresa. A memória não é a primeira coisa a ir embora. E aí eu vou trazer essas perguntas aqui do livro. Como saber a diferença entre os sintomas normais e os anormais do envelhecimento? Quais são os primeiros sinais do comportamento da pessoa que indica que o Alzheimer pode ter ou estar tomando o seu cérebro? Tem um importante estudo realizado durante um período de 30 anos que traz essas informações para nós aqui hoje, que compõem o livro. 1 ou 2 anos antes de os problemas de memória aparecerem e 3 anos antes do diagnóstico de Alzheimer, as habilidades visoespaciais da pessoa começam a se deteriorar. Tá, entendi. Mas o que é mesmo? Habilidades visoespaciais? Vamos lá. Sabe aquele momento que você se estende para pegar o copo d'água e aquele negócio cai? É uma habilidade visoespacial. Você calcula a distância, a precisão para pegar, né? Sabe aquele outro momento que para você que dirige, estacionar o carro se transforma muito difícil? O momento da baliza, tudo, e você era um expert no volante? Ou era mais ou menos? Sabe quando calcular a distância para atravessar a rua? Tipo, eu vou precisar de tantos segundos, então o farol já está piscando já o vermelho, aqui em São Paulo, semáforo, aqui em alguns lugares é o sinaleiro, enfim, né?
e aí você acha que dá, mas não dá, e você fica no meio parado. Isso são habilidades visoespaciais. E aí o clássico, que eu tenho certeza que todo mundo está nesse grupo já ouviu falar, quebra-cabeça. Isso é uma habilidade visoespacial. Sabe quando você não consegue solucionar, e às vezes o quebra-cabeça só tem 30 peças, ou 16, ou 8 peças. E aí, para os homens que adoram mapas, as mulheres são boas também. Mas os homens gostam mais de estudar mapas, mapas de rua, localidades, de estrada, e aí não conseguem mais se achar. Esses são dicas ou indícios de habilidades visoespaciais na prática. Então, volto a reforçar. Médico, neurologista, geriatra, avaliação neuropsicológica e treino cognitivo, para a gente nem chegar aqui. Por quê? Há indícios que problemas de memória nem sempre se desenvolvem para o Alzheimer. Então, quanto antes cuidar, como todo mundo fala, prevenir é melhor do que remediar. Ok? E aí ele traz mais 2 pontos importantes para a gente terminar o dia de hoje aqui, esse vídeo, que eu acho que já está ficando um pouco longo, para quem for ver, enfim, ao longo do dia ou amanhã. Sentir sono excessivo durante o dia. Tudo dói, não tem mais vontade de nada. Levanta, faz alguma coisa, já volta e vai dormir. Fica parado, olhando para o nada, por horas e horas. Sem foco, sem objetivo. Sinais de raciocínio desorganizado, sem lógica. Que isso, Isa? Eu começo a falar uma coisa aqui, daqui a pouco eu já mudo de assunto, daqui a pouco um assunto não tem nada a ver com o outro, eu já não consigo, entender, eu que estou de fora, ouvindo, e a pessoa acha que tem toda uma lógica. E por fim, isso eu achei assim importantíssimo, até para a gente falar um pouquinho de Covid. Perder o olfato também pode ser um sintoma inicial. Idosos que sentiam dificuldades de identificar cheiros, como de cravo, limão, abacaxi e fumaça, tinham 50% mais chance de sofrer leve perda de memória e depois Alzheimer dos que o tinham um olfato normal. Vou dar uma paradinha aqui para a gente falar do Covid. Em plena pandemia, o principal sintoma é a perda de olfato. E tem pessoas que, devido a terem Covid, estão apresentando problemas de memória. Há pesquisas, claro, conforme a gente vai estudando mais esse novo vírus, já se sabe que, além de afetar o pulmão, há casos que afetam também a nossa cognição. Então, como que eu vou falar? Tem uma dificuldade ali no raciocínio, de organizar primeiro um raciocínio, dificuldade de pensar, né? Parece que tudo é muito devagar, muito lento, muito moroso, de trazer palavras, perdas de nomes, mas tudo isso já se sabe que, em alguns casos, é momentâneo, mas a sensação é desesperadora, é constrangimento, né? Porque você fica ali, dá branco. Há casos também que os médicos estão fazendo uma investigação muito mais aprofundada para ver qual foi de fato a extensão da lesão causada pelo Covid na cognição. E uma das áreas apontadas já é a memória. Então, quanto mais se pesquisa, mais se sabe. Isis, o que pode ser feito nesses casos? Então, eu tive um parente que teve Covid, ou eu tive Covid. Procure um médico, neurologista, geriatra, faça a avaliação neurocognitiva ou neuropsicológica para saber qual foi o dano de fato e, na sequência, os tratamentos que esses 2 profissionais vão passar para vocês. Geralmente,
o que os dois médicos em comum, ou essas duas especialidades, que o neuropsicólogo não é um médico, né, é um psicólogo em formação com neuro, ele somou duas especialidades. Então, nesse caso, o neuropsicólogo vai passar aí um treino cognitivo para fazer o quê? Com que a gente use essa reserva cognitiva e ajudar ao seu cérebro criando estratégias para voltar ao funcionamento. Se ele não volta, ele cria novas habilidades. Lembrando, e como eu disse, todo dia, assim como a gente faz uma pele nova, uma camadinha, todo dia a gente descama a pele, pele restabelece, a mesma coisa acontece aqui dentro com os neurônios. Então, todo dia a gente tem neurônios novos chegando aqui para ajudar os velhinhos. Então, quanto mais a gente treina os velhos, a gente vai estar treinando os novos também. Ok? E, por fim, que todo mundo sabe, né? Acho que isso já é um clássico. Perdão. Quando a pessoa fica ali perguntando a mesma coisa. Já comi? Que dia é hoje? Tem muitos que falam que não comeu, né? Falam que estão não dando comida, que o fulano está roubando, tem uma questão de persecutório, ou seja, de estar se sentindo vigiado, perseguido, alguém está me tentando fazer mal. E aí eu acho que fica assim, algumas dicas para nós, para todos nós. Perguntar a mesma coisa diversas vezes, dificuldade em encontrar a palavra exata, colocar objetos no lugar errado, como guardar as chaves na geladeira, ou uma chave de fenda na geladeira, ou eu guardo no armário um produto nada a ver, uma peça de roupa, ou então eu vou guardar no guarda-roupa um mantimento. Apresentar comportamentos pouco característicos, ou seja, eu sou uma pessoa calma, tranquila, daqui a pouco eu já estou agitada, estou nervosa, e isso está sendo constante. Lapsos e equívocos graves, né? Aqueles pequenininhos, não, tipo, eu errei o dia de hoje, eu me confundi, não são coisas graves. Sentir dificuldades ao fazer contas de cabeça, principalmente subtração ou divisão, e lidar com dinheiro. E aí a questão do emocional, do apático, aquela pessoa que você olha para ele está com a mesma cara, não expressa alegria, tristeza, nada, tá ali. Calado, aquele idoso que não se envolve mais, que não fala, que não interage. Tá todo mundo conversando na mesa, na sala, no bar, no restaurante, ele tá ali, calado. E antissocial, não querer mais estar perto das pessoas. Por hoje é só. Esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês. Se tiverem dúvidas, é só me perguntar. Beijos!